Bom, limites infinitos é o nosso tema agora. Vamos colocar o título aqui. Limites infinitos. Então agora é aquela questão de tender a infinito, tender a mais infinito, tender a menos infinito. Como é que funciona isso? Colocar uma definição rigorosa tipo essa de épsilons e n0, para esse caso aqui também. Limites infinitos. Né? Esse é o título dessa parte agora. Então, olha só, vamos ver o que o livro comenta aqui. Ele comenta o seguinte, veja bem, limites infinitos. Certas sequências, embora não sejam convergentes, apresentam uma certa regularidade de comportamento. Né? E quando você fala sequência convergente, sempre tem regularidade de comportamento. Por que eu te digo isso? Porque uma sequência convergente, ela tem um limite. Se ela tem um limite, você já sabe para onde é que ela vai. Você já sabe que, dado um epsilon maior que zero, para todo n maior que n0, a distância da sequência até o limite vai estar menor que epsilon. Ela vai sempre esmagando ali em torno do limite, a sequência convergente. Então, a gente pode imaginar isso aí como um comportamento, vamos dizer, regular, né? Você tem ali aquele limite, um platô, ela vai ou por baixo, ou por cima, ou oscilando, tender ali para aquele limite. E o jogo é esse com ela, não tem o que inventar. Agora, claro, nem toda sequência é convergente. Existem sequências que são não convergentes. Aí o que você pensa? Bom, então, essa regularidade toda ali da sequência convergente já não vai existir para a sequência não convergente. Aí entra essa frase que ele está falando. Porque você vai pensar o seguinte, bom, se ela não vai para limite nenhum, ela fica sapecando de um lado para o outro, meio aleatório. Então, pode ser que aconteça isso, e por causa disso ela não tem limite. Mas pode ser que, ainda ela não tendo limite, ela ainda tenha uma certa regularidade de comportamento. Né? Em que sentido? No sentido, por exemplo, dos limites infinitos. Né? Certas sequências, embora não convergentes, apresentam regularidade de comportamento. Em que sentido? O termo geral delas vai se tornando arbitrariamente grande ou arbitrariamente pequeno. Esse arbitrariamente grande quer dizer explodir para mais infinito. Tá? Esse arbitrariamente pequeno ficou ambíguo aqui. Por quê? Porque uma pessoa pode confundir, achar que uma sequência aí ficando arbitrariamente pequena, ela está tendendo a zero. Tá? Só que não foi isso que ele quis dizer aqui. Ele quis dizer aqui ela indo para menos infinito. Então, cuidado para nos confundir com essa frase. Tá? Certas sequências, embora não convergentes, ainda assim têm alguma regularidade de comportamento. O termo geral delas pode se tornando arbitrariamente grande, explodindo para mais infinito, e tender para mais infinito, ou ir diminuindo para sempre, no sentido de ficar cada vez mais negativo, vamos dizer assim. Esse que é o arbitrariamente pequeno. E ficando cada vez mais negativo, mas nem essa frase ajuda, né? Complicado criar uma frase aqui, para não confundir com tender a zero, né? Como é que a gente poderia dizer arbitrariamente grande em módulo? A gente poderia falar assim, o termo geral pode se tornando arbitrariamente grande em módulo, né? E nesse caso você poderia ter, mas ainda assim você poderia ter uma sequência oscilando, não indo nem para mais infinito, nem para menos infinito. É complicado escrever, essa frase aqui ficou um pouco ambígua. O que ele quer dizer é o seguinte, certas sequências podem ir para mais ou menos infinito. Nós dizemos que a sequência diverge para mais infinito ou menos infinito. Tá? Ou quando ela cresce para sempre, ou quando ela diminui para sempre no sentido de afundar para sempre em direção ao menos infinito. Não vai, porque arbitrariamente pequeno, na minha mente, pode confundir com tender a zero. Damos a seguir, aí por isso que é bom essa definição precisa aqui, no lugar dessa frase aqui em língua portuguesa. Vamos colocar aqui, não que não esteja em língua portuguesa aqui, mas aqui já tem uma certa simbologia matemática, já está um pouco mais preciso nessa definição aqui a seguir, que a gente vai colocar na lousa. Como é que seria a definição precisa? Ela seria assim, vamos colocar aqui em azul, def, definição. Olha bem o que ele coloca. Ele coloca o seguinte, nós dizemos que a sequência AN diverge para mais infinito, ou seja, nós dizemos que a N tende para mais infinito, e como que a gente simboliza isso? Limite de AN igual a mais infinito, quer dizer, então, o caso, limite da sequência AN é igual a mais infinito,
ou infinito, né? Ou limite de AN igual a infinito, simplesmente, se, dado qualquer número positivo K, quer dizer, o K maior que zero seria o epsilon maior que zero aqui no caso. Se, isso aqui, quer dizer, isso aqui é equivalente a gente dizer o quê? É equivalente a gente dizer o seguinte, dado um K maior que zero, existe um N0, tal que N maior que N0 implica a N maior que o K. Quer dizer, qualquer número que você der, qualquer platô, qualquer nível que você passar nos números positivos, a sequência ultrapassa esse nível, ela fica para cima. Aí você joga um nível mais para cima, você acha lá um outro N0 que ela ultrapassa o nível, aí você joga um K maior ainda, aí você acha um outro N0 que ela, se ela for ultrapassando qualquer número positivo K, a gente diz que a sequência tende para infinito. Ou seja, o limite dela é mais infinito. Então, quer dizer, dado K maior que zero, existe N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0 implica que a sequência, o termo AN, fica maior do que esse valor, fica maior, aqui ele colocou estritamente maior, do que o valor K. Maior do que K. Ponto final. Tá? Esse aqui é o limite a N tendendo a mais infinito. Ótimo. Agora, analogamente, a gente pode dizer que a N diverge para menos infinito, ou seja, a N tende para menos infinito, e nesse caso a gente vai escrever. Esse aqui foi um caso, né? Agora temos o outro caso aqui. Limite de AN. Limite de AN é igual a menos infinito. C e somente C. C e somente C. C e somente C. Dado um K. Aí olha como é que ele escreve aqui. Vou escrever primeiro do jeito dele, depois vou propor uma maneira alternativa. Ele escreve assim, dado um número negativo K. Então, dado, aí mudou um pouco do padrão do epsilon maior que zero, K maior que zero. Ficou dado K menor que zero, olha bem, tá? Existe um N0 pertencente aos naturais, N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0 implica, N maior que N0 implica que o AN fica menor do que K. A N fica menor do que K. E nesse caso a gente escreve que o limite a N é menos infinito. Tá? Então ficou um K maior que zero, K menor que zero. A N maior que K, a N menor do que K. Ponto final. Só que eu vou propor um outro jeito aqui também, né? Ou eu vou dizer que é equivalente. Na minha mente é equivalente isso aqui. Essa outra forma que eu vou propor aqui. Ó. Em vez de pegar, que também pode funcionar, dado um K maior que zero, também igual na outra, existe N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0, N maior que N0 implica que o AN fica menor do que menos K. A N menor do que menos K. Seria uma outra forma também de pensar. Se você multiplicar por menos 1, multiplica por menos 1 essa desigualdade. Ou, vou até colocar aqui, ou menos AN maior que K. Tá? São jeitos equivalentes, mas eu deixei em azul esse do livro, tá? Para não ter confusão. Então, beleza, essa definição aqui é a definição de limites infinitos. Bom, aí ele vem com alguns exemplos, mas não demonstra. A gente pode tentar fazer a demonstração de acordo com essa definição que ele passou. Né? Por exemplo, é fácil verificar, mas ele não verifica aqui. À luz dessas definições, né? À luz, devia ter o contrário aqui o acento, que as sequências a n igual a n igual a n ao quadrado mais 1 e a n igual a raiz de n tendem todas elas para mais infinito. Se eu colocasse na prova aqui o exercíciozinho para provar essas três, como é que a gente poderia fazer? Vamos pensar, vamos lá, exemplos. Exemplos aqui. Exemplo, vamos pegar, por exemplo, a sequência a n
igual a n. Como que você pode provar? Digamos que eu passo lá na prova, vamos dizer, prove que a sequência n igual a n tende para mais infinito. Como é que a gente poderia fazer de acordo com essa definição? Então você tem que mostrar o seguinte, limite dessa sequência n, que nada mais é do que o limite de n, né, é igual a mais infinito. Tá lá. Tá lá. Tá lá, desculpa, eu estava só recebendo uma mensagem aqui, mas eu deixo que eu respondo depois. A gente tem que provar isso aqui, então vamos pensar na definição. Nós temos que, dado k maior que zero, nós temos que mostrar que existe um n0, tal que n maior que n0 faz o n ficar maior que k. Então eu penso o seguinte, dado k maior que zero, dado um k maior que zero, basta tomar um n0 igual ao próprio k. Tá? Basta tomar n0 igual ao próprio k, ou igual ao menor natural maior do que k, se k não for inteiro. Né? Se k não for inteiro, se k for 5,5, né? Você falou que o n0 pertence aos naturais, toma n0 igual a 6. Tá? Então, k ou o menor natural maior do que k. Aí o que vai acontecer? Basta tomar n0 igual a k. Daí, olha só que interessante. Se o n for maior que n0, n for maior que n0, implica... Você poderia também colocar maior aqui, basta tomar n0 algum número maior que k. Né? Aí n maior que n0 implicaria n maior que k. Né? Vamos colocar maior, que aí fica até... Mesmo que o k não seja inteiro, já resolve esse problema. Basta tomar um n0 maior do que k. Daí n maior que n0 implica, como n0 é maior que k, n maior que n0 implica n maior que k, mas isso implica, como o AN é igual a N, você pode trocar esse N aqui por AN. Fica AN maior que K, que é o que você precisava mostrar aqui, ó. AN maior que K. Tá vendo? Então, AN maior que K, ponto final. Ponto final. Provou. Dado um K maior que zero, tomou um N0 que fez um AN ficar maior que o K. Então, realmente, o limite, portanto, o limite de AN é igual a mais infinito, ponto final. Bom, outro exemplo. Que ele falou aqui, pega a sequência n ao quadrado mais 1. Como que eu provo que AN igual a n ao quadrado mais 1? Como que eu provo que isso aqui converge, ou converge não, tende para mais infinito. Tende para mais infinito. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos ver o pessoal. Vocês estão entendendo essa demonstração que eu fiz aí, turma? Sim ou não? Quem está acompanhando aí? Quem está puto? Tá puto, ok. Então, olha só. Como é que eu... A mesmo esquema. Quero provar que vai para mais infinito. Dado k maior que zero. Dado k maior que zero. Basta tomar... Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou tomar um n0 que seja maior do que raiz quadrada de k. Basta tomar um n0 que seja... Vou tentar o maior aqui. Maior que raiz quadrada de k. Pode ser igual também, tá? Maior ou igual. Aqui também poderia ser maior ou igual. Tá? N maior que N0, N0 é maior ou igual que K, né? Vai fazer com que o N seja também maior do que K, exatamente. Ele vai ser maior do que uma coisa que é maior ou igual do que K, então ele vai ser maior que K também. Basta tomar N0 maior ou igual que raiz quadrada de K. Daí, o que vai acontecer? Vamos lá, N maior que N0, N maior que N0, implica... Corona, tá com coronavírus agora aqui em mim. Implica que se N é maior que N0, N0 é maior ou igual que raiz de K,
n maior que raiz quadrada de k. Aí o que eu faço? Elevo, tem um n ao quadrado aqui. Tá? E lembre-se sempre que se um a é maior do que um b, isso implica que o a ao quadrado é maior que b ao quadrado, porque os dois são maiores do que zero. Né? Aqui no caso, porque se for número negativo, isso aqui não dá certo, né? Tipo, menos 2 é maior que menos 3, mais 4, que é o menos 2 ao quadrado, não é maior do que 9, que é o menos 3 ao quadrado. Então, para número negativo, não vale isso que eu falei. Mas aqui a gente tem que lembrar o seguinte, os números são positivos, porque k é maior do que zero. Então, raiz de k também é maior que zero. Então, o que tiver para cima dele também é maior do que zero. Tá? Então, aqui, se eu elevando ao quadrado dos dois lados, dá certo. Vai ficar n ao quadrado maior do que a raiz de k ao quadrado. Ou seja, a raiz de k ao quadrado é módulo de k, que é k. Tá? Então, módulo de k. A raiz de k ao quadrado é k. Tá? Então, ou seja, isso aqui implica que n ao quadrado maior do que k. Consequentemente, se eu somar 1 no n ao quadrado, continua, né, n ao quadrado mais 1 é maior do que n ao quadrado, que já é maior do que k. Então, n ao quadrado mais 1 maior do que k. Só que n ao quadrado mais 1 é a própria AN. Então, consequência, AN é maior do que k. Fechou. Na hora que você escreveu isso aqui, chegou aqui no... Certo? Quer dizer, tomando um n0 maior ou igual que raiz de k, eu consigo provar que n maior que n0 implica isso, que implica isso, que implica isso, que implica isso, que implica que o n é maior que k. Portanto, o limite de AN é igual a mais infinito. Ponto final. Limite de AN igual a mais infinito. Ponto final. Agora, mais um exemplo que ele deu aqui. Olha lá, o pessoal está acompanhando. O pessoal está acompanhando. Teve mais um aí que foi embora, infelizmente. Mas, raiz quadrada de n, para fechar aqui. Para fechar, turma, não vou enrolar mais vocês com isso. Mas acho legal fazer esse raiz quadrada de n. Olha lá, exemplo. Exemplo. Raiz quadrada de n. A n igual raiz quadrada de n. Como que a gente poderia provar isso aqui? Temos que provar que isso aqui tende para mais infinito. Tende para mais infinito. Então, o mesmo esquema que eu fiz nos outros dois. Dado epsilon, dado k maior do que zero, basta tomar... Agora eu vou fazer o contrário. Em vez de tomar o n0 maior ou igual do que raiz de k, eu vou tomar n0 maior ou igual que k ao quadrado. Dado um k maior que zero, basta tomar n0 maior ou igual que k ao quadrado. Aí o que acontece? Daí, n maior que n0, implica... Vamos lá. Se n é maior que n0, n fica maior, e n0 é maior ou igual que isso, n maior que k ao quadrado. Mas aí é aquela mesma coisa que eu falei, né? A maior que b, que eu falei antes para o quadrado. A maior que b, que é maior que zero. Se eu tirar a raiz quadrada de a, fica maior que a raiz quadrada de b. Certo? Vou usar esse princípio aqui agora. Então, vamos lá. Tirar a raiz dos dois lados. Lembrando que aqui são dois números maiores do que zero. Né? Isso aqui implica que raiz de n é maior do que a raiz de k ao quadrado. Aqui sim, que é igual a módulo de k, que é igual a k, porque k é maior que zero. K é maior que zero. Tá? K maior que zero. Raiz de n maior que raiz, então isso implica raiz de n maior que k. Só que, vou colocar aqui, que implica raiz quadrada de n, que é essa aqui, maior do que k. Só que raiz quadrada de n é n.
Então, isso aqui implica a n maior que k, ponto final. A n maior que k, ponto final. Portanto, logo, o limite dessa sequência n é igual a mais infinito. Ele colocou também algumas para a gente ver que o limite tende a menos infinito. Olha só, por exemplo, menos n, né? Aí a gente teria que prestar atenção aqui nessa definição. Nessa definição aqui, ó. Dado um k menor que zero, tem que pegar um n zero, tal que n maior que n zero faz um a n ficar menor do que o k. Né? Por exemplo, essa que está no livro aqui. Então, acho que no caso do menos n eu vou deixar para vocês. Vou fazer aqui o 3 menos n ao quadrado. Vamos tentar essa aqui. A n, vamos botar em amarelo aqui para chamar a atenção. No último exemplo. Um para menos infinito agora. Uma sequência a n que é igual 3 menos n ao quadrado. Eu tenho que provar que ela vai para... que ela tende para menos infinito. Como que eu faço isso? Então, eu começo... Lembra da definição lá do livro, né? Se você quer dizer que o limite vai para menos infinito, então você começa com dado k menor que zero e vai mostrar que existe um n zero tal que faz isso aqui acontecer. Então, dado k menor que zero, dado k menor que zero, basta tomar... Agora vamos ver, quem que a gente pode tomar? Para ficar a sequência, no final a sequência tem que ficar o quê? Você pegou um k menor que zero e a sequência tem que ficar menor do que k. E aí? E aí? Vamos pensar, né? Dado k menor que zero, basta tomar n0 maior ou igual... Vamos pensar aqui. O que a gente poderia colocar aqui que daria k? O problema é esse 3 aqui, né? E aí, como é que vai ficar? Deixa eu ver aqui. Basta tomar um n0 maior ou igual que... Que número que a gente tem que pensar aqui como se fosse um rascunho, né? 3 menos. Vamos supor que a gente pegasse n0 maior ou igual que... eu tinha, no n eu tinha pegou a raiz, né? Ah, sim, já percebi aqui. Ó. Já percebi. A gente, acho que dá certo se a gente pegar a raiz de 3 menos n, de 3 menos k. Raiz de 3 menos k, porque se você pegar 3 menos k, olha lá, 3 menos k raiz, colocar aqui no lugar desse n, e você elevar ao quadrado, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3 menos, quadrado corta com a raiz, 3 menos k, que vai dar igual a k. Já temos alguma coisa aqui, né? Já temos alguma coisa aqui. Então, vamos pensar. Vamos pensar aqui como é que vai ficar. Vamos tentar essa possibilidade aqui, vamos ver se dá certo. Olha só. N0, basta tomar N0 maior ou igual do que... aí, como é que eu falei? Raiz de 3 menos k. 3, peraí, 3, raiz quadrada de 3 menos k. Daí, vamos ver o que vai acontecer. N maior que N0 implica N maior do que, como N0 é maior ou igual que isso, lembra que o K é negativo, então menos o negativo aqui está um número positivo, com certeza aqui, sem problema para a raiz. N maior que 3 menos K raiz. Olha a situação. Isso implica que um número maior que outro, os dois maiores que zero, eleva ao quadrado, né, vai ficar N ao quadrado maior do que... Aí tem que elevar ao quadrado aqui, raiz de 3 menos k ao quadrado. E que implica, só cortando aqui o quadrado com a raiz, n ao quadrado maior que 3 menos k. 3 menos k. Aí o que eu faço?
Só que tem que aparecer essa sequência n. Eu estou vendo que tem um menos n ao quadrado. Então, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, vai ficar menos n ao quadrado. O maior vira menor. Menor. E aqui vai ficar... Então, você multiplicou por menos 1 dos dois lados, menos n ao quadrado, inverteu a desigualdade. K mais 3. K menos 3, né? K menos 3. K menos 3. Aí você soma 3 dos dois lados da desigualdade. Aí vai ficar 3 menos n ao quadrado menor do que 3 mais k menos 3, que é igual a k. Porque 3 corta com menos 3 deu k. Isso aqui implica que 3 menos n ao quadrado é menor do que esse k negativo que a gente tinha pego no começo. Vamos ver se bate com a definição lá do livro. A definição do livro dizia que quando o limite é menos infinito, dado um k negativo, n maior que n0, a n tem que ser menor do que k, certo? Então, como é que você sabe que a n é menor do que k? Porque 3 menos n ao quadrado é a própria n. Então, isso aqui implica que a n é menor do que k, portanto, o limite dessa a n é igual a menos infinito. Tá certo? Agora, veja só. Eu vou deixar para vocês, não vou fazer aqui, fica para vocês o menos n, que ele vai para menos infinito, e o 6 menos raiz de n. Tá? Esse eu vou deixar como exercício para vocês, para dar tempo de eu falar aqui um pouquinho desse teorema, que é importantíssimo. Tá? Então, olha só. As propriedades, o teorema seguinte é fácil de demonstração, vai ficar para exercício. Ele não demonstrou nada aqui, tá? Ele vai deixar só para a gente, eu vou deixar também para vocês tentarem primeiro como exercício, depois a gente discute como fazer. Vou só discutindo o enunciado aqui com vocês para a gente, antes de tentar demonstrar, sentir o enunciado e sentir que a gente, digamos assim, acredita no enunciado, né? Mas é um teorema importante, tem várias propriedades aí nesse teorema dos limites infinitos. É um teorema que, na verdade, é uma sequência de propriedades de limites infinitos. Tá? Então, vamos ver aqui, teorema. 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 Então, item A. Item A. Ele diz o seguinte, olha lá. Você vê que tem A, B, C, tem quantos itens aqui? Vai até o G, tá? Olha que legal esse primeiro item aqui. Tem a ver com... Esse primeiro item tem a ver com esse negócio aqui, ó. A n igual a menos n. Tem a ver com isso, porque ele diz o seguinte, ó. Quando o limite de uma sequência n for mais infinito, quer dizer, a n tende a mais infinito, isso equivale a dizer, C e somente C, o menos a n vai para menos infinito. Tá? E a gente tem que saber provar isso aqui, é um C e somente C, tem ida e volta, mas tudo bem, depois a gente pensa na demonstração. Vou primeiro registrar aqui, uma sequência n que que tende para mais infinito, equivale a dizer isso, equivale a dizer que a sequência menos a n tende para menos infinito. A n tende para mais infinito, implica que menos a n tende para menos infinito. Menos a n tende para menos infinito, implica que a n tende para mais infinito. Legal esse primeiro item do teorema. Segundo item B, ele diz o seguinte: seja a n uma sequência não limitada. Tá? Então, até teve uma discussão na aula hoje de manhã, né? Do que é a sequência limitada. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Só uma observação aqui no rascunho, depois eu apago. Uma observação aqui no rascunho, né? Sequência AN, você falar que uma sequência N é limitada, essa palavra aqui, significa que ela é limitada superiormente e inferiormente. Então, isso aqui equivale a dizer que a sequência AN ela tem um limite inferior
e ela tem um limite superior, beta. Mas isso equivale a dizer que existe um M, certo? Existe um M pertencente a uma... Existe um M maior que zero. Isso aqui que eu escrevi em cima equivale a dizer que existe um emão maior que zero, tal que ela está entre menos M e M. Só para o cara lembrar o que significa limitada. Tá? Mas isso é equivalente a dizer que existe um M maior que zero, tal que a sequência está, módulo da sequência é menor ou igual que M. Tá lá. Módulo de AN menor ou igual que M. Certo? Agora, a mesma coisa pode ser feita com menor. Porque quando, veja bem, se você escrever isso, eu poderia ter escrito tudo com menor em vez de menor ou igual? Pode. Se uma sequência é limitada, significa que essa sequência AN é menor do que um gama e que ela é maior do que um lambda. Talvez não sejam iguais esse alfa e beta, mas, tipo, sei lá, o alfa menos 1 e o beta mais 1. Entendeu? Então, você pode escrever a mesma coisa com menor. Ah, mas isso significa que existe um emão maior que zero, tal que... Existe. Você poderia, talvez não seja emão, você tenha que pegar um outro valor, sei lá, L em vez de M, tá? Mas você pode dizer que a N está maior que menos L e menor que mais L. Ah, mas você também pode dizer que módulo de AN é menor do que L? Pode. Tudo isso aqui pode ser dito da sequência limitada, tá? Pode ser dito nos verdes ou nesse que eu escrevi em amarelo também, tá? Agora, veja, aqui ele está falando de uma sequência não limitada. Então, é uma sequência na qual isso aqui tudo não acontece. Ela não está maior que lambda e menor que gama, ela não está maior igual que alfa e menor igual que beta, quer dizer, ela não está dentro de uma faixa, certo? Não está... O que é o menos LL, é o menos MM? É uma faixa em torno do zero, também não está em nenhuma faixa em torno do zero. Também o módulo dela não é nem menor igual que nada, né? Então, quer dizer, sequência não limitada não tem isso aqui. Mas eu estou só lembrando os alunos essa questão do que significa limitada para poder saber o que significa não limitada, né? Como é que você sabe o que é não alguma coisa? Quando você sabe o que é alguma coisa, para você poder colocar o não e entender o que é negar aquela coisa, né? Bom, então, lembrei um pouco o que significa sequência limitada. Então, vamos escrever e vamos discutir o resultado aqui. Seja N uma sequência não limitada. AN, sequência não limitada. Não limitada. Aí ele diz o seguinte, duas possibilidades, né? Então vamos colocar aqui, primeira possibilidade. Se ela for não decrescente, o que significa uma sequência não decrescente? Ela só cresce ou estabiliza, não decresce. Então ela é assim, A1 menor ou igual, A1 menor ou igual, que A2 menor ou igual, que A3 menor ou igual, e vai embora, para sempre isso aqui, tá? Menor ou igual que AN, menor ou igual reticências. Isso aqui é não decrescente. Se ela for, então, a N é não limitada e não decrescente, então ela tende para mais infinito. Isso aqui implica que o limite de AN é igual a mais infinito. Mais infinito. Ponto final. Agora, imagina que a sequência é não limitada e ela é não crescente. Então, se ela for não crescente, e vocês já vão pensando em casa como demonstrar isso aqui. Não crescente significa o quê? Ela não cresce, ela só estabiliza ou decresce. Então é assim, A1 maior ou igual que A2, maior ou igual que A3, maior ou igual que reticências, maior ou igual que AN, maior ou igual que reticências. Isso aqui implica que o limite
igual a menos infinito. Igual a menos infinito. Tá lá. Tá certo? Legal esse item B. Legal. Item C. Se o limite de uma sequência é mais ou menos infinito, talvez você esteja se perguntando, professor, por que essa hipótese de ser não limitada? Porque às vezes, veja, isso aqui é sequência monótona. Se você colocar um limitada aqui, não colocar um não, limitada mais monótona, a gente já provou que é convergente. Se for convergente, não vai poder tender para mais infinito, vai ter que convergir para um limite, entendeu? Não daria certo com ela limitada, esse resultado. Então, por isso que é importante ele frisar que é não limitada. Percebe a lógica do negócio? Bom, item C. Item C, ele diz o seguinte: se você tiver uma sequência n que o limite é mais ou menos infinito, então não adianta, 1 sobre a n tende a zero, de qualquer jeito. Legal esse aqui. Limite de AN. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, que senão... Item C. Se o limite de AN é mais ou menos infinito, limite de AN é igual a mais ou menos infinito, isso implica que o limite de 1 sobre a n, limite de 1 sobre a n, vai ser igual a zero, tá? Acabou. Tende a zero. Bom, item D. O que vocês estão achando até aqui? Tranquilo? Deixa eu ver se ainda tem gente aí. Olha lá, estou acompanhando, professor. Lúcio Hernani, quais exercícios, Opa, tá professor? você, professor. Pode ir? Ah, tranquilo, depois eu reassisto a aula, vejo essa parte. Não, tá tudo salvo aqui. Eu fiz várias coisas ali. Bom, item D. Se o limite está quase acabando já, 23. Se o limite de AN for zero, então 1 sobre... Olha só. Se a sequência tender a mais ou menos infinito, 1 sobre ela vai para zero. Se a sequência tende a zero, 1 sobre ela tende a mais infinito, se o AN for maior que zero. Ou a menos infinito, se o AN for menor que zero. Vamos escrever isso aqui. Seja AN tal que o limite de AN seja igual a zero. Então, primeiro caso, se o AN for maior que zero, que não precisa ser para todos os ANs, desde o A1. Se você já tiver AN maior que zero a partir de um certo N, já vai valer esse resultado aqui. Nem precisa ser para todos os AN. Se a partir de um certo N, o AN ficar sempre, dali para frente, ele for sempre maior que zero, a sequência 1 sobre AN vai tender a mais infinito. Tá? Então, vou colocar assim. Caso N maior, exista um N0, tal que N maior que N0 implique em AN maior que zero, então o limite de 1 sobre a n é igual a mais infinito. Agora, se por outro lado existe um n maior que n0, existe um n0, tal que n maior que n0 implique na AN ser menor do que zero, então aí o limite de 1 sobre a n será igual a menos infinito. Tá certo? É isso aí. Bom, interessante isso aqui. Estou pensando em vários exemplos interessantes para isso aqui, mas deixa vocês tentarem fazer a demonstração, dar exemplo, antes de eu ficar falando aqui, senão não vai ter graça. Então, olha lá. Item E. Item E. Esse aqui é o seguinte: Bn é uma sequência limitada, não necessariamente convergente, só limitada. Então, vamos escrever aqui. Seja Bn uma sequência limitada. Acabamos de discutir o que significa limitada. Seja Bn uma sequência limitada.
Aí só repetindo, né? Aquilo que os alunos discutiram comigo hoje cedo. Ah, falar que BN é limitado, eu posso afirmar que módulo de BN é menor do que um emão? Pode. Ou eu posso falar que módulo de BN é menor ou igual a um emão? Também pode. Tá? Isso tudo é válido. Posso dizer que BN está entre um alfa e um beta? Pode. Ou posso, por outro lado, dizer que BN é menor, maior ou igual que menos M e menor ou igual que mais M? Também pode. Tudo isso aqui é certo para uma sequência limitada. Tá? Só do cara falar para você, BN é uma sequência limitada. Você pode escrever qualquer uma dessas coisas aqui que você não está errado. Tá? Bom, limitada. Mas não é só isso. Olha só o que mais que ele diz. Ele diz aqui o seguinte, se BN é uma sequência limitada e você tem uma sequência AN que vai para mais infinito ou para menos infinito, então vamos dizer assim, BN é uma sequência limitada e AN, AN tende para mais ou menos infinito. Então, o que você pode concluir? O limite da soma das duas, de uma limitada mais uma outra que vai para mais ou menos infinito, AN mais BN, esse limite vai dar igual mais ou menos infinito. Mais infinito se a n for para mais infinito, menos infinito se a n for para menos infinito. Tá lá. Se BN é uma sequência limitada e a n vai para mais infinito ou menos infinito, então a sequência AN mais BN tende a mais infinito ou a menos infinito, respectivamente. Tá? Item F. Item F. Item F. Olha só. Esse aqui ele diz o seguinte. Se a n... Veja só voltando um pouco aqui no E. E se Bn não fosse limitada, né? Se Bn não fosse limitada, ela poderia, por exemplo, ir para infinito. E aí isso aqui, esse AN mais Bn, poderia dar... Por exemplo, a Bn vai para menos infinito. Não é limitada, vai para menos infinito. Aí o AN mais BN poderia ficar mais infinito, menos infinito, que é uma indeterminação que a gente discutiu outro dia. E vamos discutir mais ainda no futuro, que eu vou fazer um vídeo melhor sobre aquilo. Né? Então, é interessante, quer dizer, ele colocando o BN limitado, ele tirou a possibilidade de uma indeterminação aqui. Tá? Item F. Se a n tende a infinito e Bn é limitada inferiormente por C, onde C é um número positivo, então nós temos isso aqui. A n tende a n tende a mais infinito, a n tende a mais infinito, e Bn maior ou igual que um C que é maior que zero, tá? A partir de um certo n0, se n maior que n0. Quer dizer, a partir de um certo n0, que pode ser inclusive 1, se for 1, aí é para todos os Bns, ou se não for 1, 10, ou 100, ou 1000, ou 2, ou 5, ou a partir de um certo n0, ela fica para si limitada inferiormente por um número positivo. O que vai acontecer? O produto das duas, o limite do produto vai dar mais infinito. Interessante. Quer dizer, para o limite do produto dar mais infinito, não precisa as duas irem para infinito. Se uma for para infinito e a outra for simplesmente limitada inferiormente por um número positivo, o limite já vai dar infinito. Certo? Em particular, se as duas forem para infinitos, porque se a Bn for para infinito, isso aqui fica respeitado também. Se Bn vai para infinito, Bn é maior ou igual que C para n maior que n0. Tá? Inclusive C positivo. Então, não está desrespeitado essa ideia aqui do infinito vezes infinito dá infinito. Vamos dizer assim. Né? Mas ela está até generalizada, você nem precisa Bn para infinito. Se a Bn for limitada inferiormente, já dá para dizer que o produto das duas vai dar infinito. E esse dos dois infinitos é apenas um caso particular. Tá? Então, limite de AN Bn
é igual a mais infinito. Ponto final. E ainda tem os outros casos aqui que ele quer que a gente pense a respeito. Ó. Ele pede para a gente formular, porque ele não colocou aqui o resultado, né? Mas vamos colocar aqui. Quais são os outros 3 casos, além desse aqui? Vamos colocar mais uns outros casos aqui. Vamos ver. Por exemplo, você teria aqui um caso. Você teria aqui um caso assim. Ó. Aqui, ele mesmo diz. O AN indo para mais infinito e o BN. A N indo para mais infinito ficou igual, né? A N tende a mais infinito. Porém, o BN, em vez de ser limitado inferiormente por C, o BN passa a ser limitado superiormente por... Opa, cadê? O BN passa a ser limitado superiormente por um C negativo. Então, mudou aqui, né? E BN limitado superiormente por um C que é negativo. Né? Repito, não precisa ser para todo N, pode até ser para algum N maior que N0, que não tem problema nenhum, não muda o resultado. Se isso aqui acontecer para todo N maior que N0 e a N for para o infinito, só que ele não diz a resposta, o que vai dar isso aqui? O que vocês acham que vão dar isso aqui? A hora que eu fizer o limite, então, isso implica que o limite de AN vezes BN é igual a quanto? Vamos ver quem está prestando atenção. Nesse caso aqui, o AN vezes BN vai dar quanto? Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Ninguém, nada. Silêncio ensurdecedor. Silêncio ensurdecedor. Acho que ninguém, o pessoal já foi embora. Aqui, pessoal, a minha proposta é o seguinte. O AN está indo para o infinito, o BN está limitado por um valor negativo, isso aqui vai para menos infinito. Menos infinito. Tá? Acabou, não tem jeito. Menos infinito. Aqui, ó. Aqui. Aqui é uma coisa a se pensar. Tá? Agora, se AN vai para menos infinito, agora mudou aqui, não é mais infinito, é menos infinito. A N vai para menos infinito. Aula muito chata, o cara não aguenta. A N vai para menos infinito. Olha lá. A N vai para menos infinito. E o BN aqui está limitado da seguinte forma. BN limitado inferiormente por C. Agora voltou esse caso aqui. BN maior ou igual que C, que é maior que zero. Tá? Se N maior que N0. Aí o que acontece aqui? Isso, na minha visão, isso aqui implica que o limite para N vezes Bn vai ser para menos infinito. Vai dar igual a menos infinito. Tá? E o último caso que eu consigo visualizar, de acordo com o que ele mesmo diz ali no livro, ele coloca esse caso aqui, ó. A N indo para menos infinito, a N tende para menos infinito, e o Bn limitado inferiormente. Bn limitado superiormente por um negativo. Bn limitado superiormente por um negativo. Aí eu te digo que isso aqui vai para mais infinito. Isso implica que... Só que eu quero ver vocês checarem isso aqui. Hein? Limite a n vezes Bn vai ser igual a mais infinito. Ponto final, acabou esse item. Tá? Pronto, já esgotamos esse item F aqui. Tudo que ele comentou. Tá certo? Agora, último item G, eu acho muito legal porque é um critério de comparação. É um critério de comparação esse item G, se você parar para pensar. Você está comparando duas sequências e concluindo o limite de uma delas. Item G. Olha só que legal. Você sabe que uma sequência tende para mais infinito. Se a n tende para mais infinito e o AN é sempre menor ou igual a BN, quer dizer, o BN está sempre para cima do AN. Você pode pensar assim. E a AN já está indo para mais infinito, então a AN empurra a BN para infinito. Isso implica
que a BN vai ser, sequência BN será literalmente empurrada aqui por baixo, né? BN é empurrada por baixo para mais infinito, ponto final. Então eu vou parar por aqui, já são 20h16, né? Já estamos a 1h45 falando, o vídeo vai ficar longo, vou encerrar a gravação, não vou postar